Sejam todos muito bem-vindos, então, ao nosso Pod Parla, um podcast que está voltado para assuntos sobre saúde, esporte e educação. Inicialmente, importante, como esse é o nosso primeiro episódio, um episódio especial, que a gente vai entrevistar pessoas muito especiais. Vamos apresentar, então, os hosts, que seria eu, Celso Adami, @Celso_Adami e... Maurício Bizzi, @Malbizzi nas redes sociais. Isso, legal, legal. O importante é que vocês sigam. A gente gostaria muito que vocês seguissem, então, nossas redes sociais. E é importante para que esse podcast cresça, que vocês se inscrevam, então, no nosso canal e ative as notificações para que vocês recebam quando a gente vai subir algum episódio. Normalmente, esses episódios vão subir nas quintas-feiras, então, um episódio por semana, e a gente gostaria, então, que vocês recebessem a notificação para poder visualizar. Hoje, então, estamos aqui com dois parceiros, né? Onde a gente tem, então, a Digitaus, que é onde a tecnologia encontra a arte, é um laboratório digital em odontologia. Esse laboratório, na verdade, ele já nasceu pensando no fluxo digital. Você que é dentista, que pensa em tecnologia, que pensa em crescer na odontologia, esse é o laboratório para você. Hoje, né, Maurício, a gente tem clientes aí no Brasil inteiro e até clientes fora do Brasil. Essa parte digital nos favorece, né? Isso. Com certeza, nos dá a possibilidade de abranger o mundo, né, através da tecnologia. Isso aí. Além disso, a gente tem, então, com a gente uma escola SCAL. Na vanguarda da educação odontológica, a SCAL, na verdade, é uma escola que traz professores de pós-graduação em odontologia. Você que é estudante de odontologia, você que é dentista, você que é técnico em prótese, queira evoluir na sua profissão, a escola ela traz bastante gente boa aí do Brasil inteiro e até de fora, às vezes gente renomada, né, na nossa escola. Se você tem alguma coisa que queira aprender, enfim, entre em contato lá com a nossa gerente, a Daiane, ela vai poder ajudar vocês nisso, né? Isso aí, sigam nas redes aí a grade de cursos, né? Procurem por lá a Scal Experience. É isso aí, tá certo. Bom, a ideia é o seguinte, então, hoje vamos apresentar os nossos convidados do nosso primeiro episódio. São, na verdade, duas pessoas fantásticas, amigos, né? Gente que a gente gosta de verdade. Então, que bom que essa primeira vez tudo, né, fez com que a gente trouxesse esse casal de amigos nossos para cá. Fácil, né? E hoje foi assim, ou era hoje ou era hoje. Esse casal, então, ele está morando fora, morou muito tempo aqui, né? E é gente que inspira a gente a melhorar, a crescer, a ter mais saúde. Eu mesmo sou um exemplo de uma pessoa que era sedentário e que, na época de 2015, mais ou menos, conheci esse casal e eles me ajudaram muito, então, a eu melhorar a minha vida, enfim. Vamos apresentar eles um pouquinho, então. O Maurício disse que é para eu deixar eles se apresentarem, mas, enfim. O casal que a gente quer apresentar hoje é o Marialdo Rodrigues e a Heloísa Testolin, que são amigões nossos, né? Então, são gente que... Dois ultras. Né? Exato. Eles são, né? Então, eu não sei. Eu acho interessante, então, que vocês se apresentem, nos ajudem nisso, e eu depois vou dar algumas qualidades a mais de vocês, né? É isso aí. Então, primeiramente, agradecer o convite. Também estou entre amigos, isso é muito bom. E meu nome é Marialdo Rodrigues, sou profissional de educação física, tenho uma assessoria esportiva de treinamento de corrida e triatlon desde 2004, então vai fazer 20 anos, né? E fui ultramaratonista, hoje estou dando só umas corridinhas aí para manter a forma. Sempre é, né? Quem já é, sempre foi, vai ser sempre. E muito envolvido com corrida, com todos os tipos de corrida, né? A corrida é muito ampla, né? Uhum. Então a gente tem todos os tipos aí, desde de caminhante até ultramaratona, a gente faz treinamento. Trabalha com os alunos que queiram começar a corrida ou queiram melhorar, né? É isso aí. Então, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui e fazer parte dessa inauguração, né? É isso aí. Então, muito obrigada mesmo. Estar aqui entre amigos, como o Marialdo falou, eu acho que é o mais importante. A gente sente a vontade de falar sobre coisas que a gente gosta, né? Então, meu nome é Heloísa Testolin Rodrigues. Então, eu sou técnica em radiologia. No momento, agora, não estou atuando, né? Estou me formando, terminando minha formação agora em Educação Física, bacharelado em Educação Física. Sou ultramaratonista, né? Trabalho com o Marialdo na Inspire desde que ela nasceu. Então, a gente também
começou a nossa parte pessoal no esporte, começou do zero. Comecei também, como todo mundo começa, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu acho que falar desse espírito e trazer o que é a corrida em si, ela reflete na nossa vida pessoal, né, no dia a dia. Então, Legal. vai ser bem bacana o bate-papo, sim. Ótimo. A gente fala aí como se fosse uma coisa simples, né? Ser ultramaratonista. Uma coisa, né? Nossa, ultramaratonista. O que é uma ultramaratona, assim, para as pessoas entenderem? Porque às vezes a gente fala em maratona. Poxa, o que é uma maratona, né? Tem gente que fala da maratona de São Silvestre no fim do ano, de 15 quilômetros. Não é uma maratona, né? Então a gente vê o que é uma maratona, o que é uma ultramaratona para a galera entender, assim, porque é importante. Às vezes a gente fala como se fosse, porque como a gente está no meio, talvez seja muito simples. Mas o que seria isso? Não existe uma definição correta de que é quando é que começa a ultramaratona. Sabe-se que a maratona é 42 quilômetros, 195 metros, historicamente. E a ultramaratona é acima disso. Então, quem quer fazer um pouco mais já é ultramaratonista. Então, 45, 42, não existe uma definição ali numérica, mas tudo que tu fizer além de uma maratona naquele dia, naquele trajeto, tu é um ultramaratonista. Entendi. Não, era uma dúvida que eu sempre tenho, né? Porque o que seria uma ultramaratona? Mas, enfim, as ultramaratonas que eu vejo de vocês, elas não são de 42, 196, 43, não é isso, né? São bem maiores, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, umas coisinhas que eu queria saber, e assim, eu acho que a gente tem que fazer um bate-papo para as pessoas entenderem, né? Como é que funciona. Eu queria entender assim, vocês são, na verdade, vocês não falaram muito, mas a Inspire, na verdade, ela é o negócio de vocês, né? Hoje vocês têm, então, atletas que trabalham, né, vocês dão uma planilha, enfim, hoje mudou um pouquinho, né, Maurício? Mudou isso aí de um tempo para cá, vocês moravam aqui, faziam muitas coisas presencialmente, hoje há uma planilha online, né, disso. Então, como é que começou a história da Inspire, né? Como é que era a questão da assessoria antes e hoje em dia? Como é que é isso? No começo, como eu sempre gostei de esporte, já corria, a nossa ideia, a gente trabalhava eu trabalhava com radiologia também, a gente se conheceu até no hospital, e a gente queria abrir um negócio que desse assessoria, que desse treinamento para pessoas que quisessem, além de começar a correr, que também tivesse o reforço muscular. Então, a gente abriu uma academia, um estúdio. E muito por a gente trabalhar na área da saúde, nossos primeiros clientes foram médicos, enfermeiros, coisa e tal, que a gente conhecia dos hospitais. E dali surgiu o primeiro estúdio, daí aquele estúdio já virou uma academia, aí já começou a virar negócio. Aquele negócio de gostar muito já começou a complicar, tu sabe muito bem, né? Cresceu. Cresceu. A gente tinha uma sala num andar de um prédio aqui na Júlia, e a gente abriu, ficou 4 salas, aí tomou uma dimensão muito grande, que aí já até complicou um pouco para nós, que não era bem isso que a gente queria. A gente não queria ser empresário, a gente queria dar aula, queria motivar as pessoas a correr. Então, desde 2004 em diante, a gente fazia isso, atendia a parte de musculação, de treino de força, e fazia as planilhas de corrida. Depois, com o advento de muitas academias, de franquias, coisas e tal, a gente começou a perder um pouco o nosso rumo como empresários, e a gente começou a pensar somente na assessoria para a corrida. E com a pandemia, observou-se que poderia se dar esse treinamento online. Hoje eu tenho alunos em todo o Brasil, tem brasileiros fora do país que moram na França, nos Estados Unidos, outros lugares aí, que eu envio, não conheço pessoalmente, mas a gente conversa, faz reuniões, e ficou muito legal assim para nós. Então, hoje a gente dá um treinamento para aquele cara que quer treinar mesmo, mesmo que seja só iniciante. Eu tenho um aluno iniciante no Mato Grosso, por exemplo, desde comprar o tênis, comprar o relógio, essa assessoria é para tudo, para iniciar no treinamento de corrida. E aí tem ali os momentos de avaliação, tu vai ver se ele está evoluindo ou não, coisa e tal. Mas começou de lá de um estúdiozinho de musculação para corredores, e ali foi crescendo até na verdade, até mudar um pouco a ideia da corrida. Exato. Porque há 20 anos atrás era diferente a corrida, muito diferente. Sem dúvida. E aqui em Caxias, mais ainda, porque já se corria muito. Estados Unidos, que começou essa história de corrida de rua. No Brasil, em São Paulo, assim, foi muita corrida de rua, tinha muita organização de corrida de rua. Porto Alegre menos, e Caxias tinha 1, 2 provas mais antigas, assim. E a gente chegava a fazer excursões daqui para fazer uma prova da Adidas, uma prova de 5, 10 quilômetros, pegar hotel em Porto Alegre, fazer toda aquela estrutura que hoje a gente pega para maratonas ou para fora do país. A gente fazia isso com corredores aqui de Caxias, ali em Porto Alegre. Legal. Então, e foi aumentando muito o número de corredores, exponencialmente, assim, muito mesmo. Sim.
E, Elô, queria perguntar assim, né? Como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa... Eu sei que o Marialdo já comentou alguma coisa aqui, mas queria entender um pouquinho como é que vocês acabaram, né? Virando um casal e virando esse negócio aí. Primeiro eu tenho que agradecer ao Hospital Saúde, na época, que trouxe o Marialdo de Porto Alegre. Eu tenho essas dúvidas se tem que agradecer ou não. Celso, Né? A gente tem você é a pessoa mais feliz do mundo, né? Então, assim... eu concordo assim, isso. Tu não acha? Eu Então. concordo. Aí o Marialdo, na verdade, veio de Porto Alegre para trabalhar aqui na área da radiologia, né? E aí ele veio para trabalhar no Hospital Saúde. Mas como eu trabalhava no Hospital Delmese na época, com o Dr. Lamé, enfim, mas ele também tinha a sociedade na tomografia do saúde. Na época, então, a gente se via, assim, a gente às vezes tinha que levar algum exame de lá para cá e tal, e numa dessas, eu saí do Delmese, fui entregar um negócio, mas assim, aquela coisa, não, imagina, 21 anos atrás, na minha, assim, toda tímida, eu era muito jovem na época também. E até tem um rapaz novo trabalhando aqui e tal, e as meninas todas alvoroçadas, nossa Também senhora, era né? novo. Também era novo. Aí aquela coisa, imagina um porto-alegrense em Caxias. E tá, enfim, né? Brincadeiras à parte, foi muito legal. Fazia sucesso em Caxias. Só que aí eu então. conheci, na verdade, mais o Marialdo quando ele teve que ir trabalhar lá. Numa época, ele teve que fazer um turno lá no Delmese e batia bem com o turno que eu estava trabalhando. Então, aí a gente foi conhecendo como colega de trabalho, como amigos, e aí às vezes a gente conversava. Tanto que a corrida, eu comecei a correr depois que eu conheci ele. E aí tá, enfim, na época ele também tinha um relacionamento, eu também tinha, mas a gente era mesmo amigo de trabalho, colega de trabalho, e numa dessas ele chegou ao ponto que eu fiquei sozinha, ele também ficou sozinho, e enfim, essa amizade acabou, né? A gente acabou se tornando um grande amor e vai ser assim. Isso, cada vez aumenta mais. Eu sei da história, eu sei de uma Então- historinha que é engraçada que o Marialdo, como ele começou o teu treinamento. Como é que começou o teu treinamento? Porque antes tu não era ultramaratonista. Eu nunca vou esquecer disso, porque eu estava sentada, na época era a digitação de laudos na máquina de escrever, para dizer, a gente entrega a idade, né? Mas tudo bem. Não, você Aí eu estava digitando os laudos no final do dia, ele ia fazer o plantão da noite, aí ele sentou lá do meu lado e vamos conversar e tal, e ficamos conversando. Aí uma hora, falando de corrida, o que ele fazia, ele estava terminando a faculdade dele na UX, na época. E aí ele chegou para mim, Elô, falando de esporte, tu quer correr? Caí na asneira. Eu digo, eu quero. Falei pra ele assim, eu quero. Eu quero. Ah, tá, então tá, mas assim como o Marialdo é, né? Ele não deixa tu assimilar. Ele já disse, então tá. Então, amanhã na pista da UX, tá o horário, tu esteja lá com tênis, camiseta. Eu digo, tá. Aí eu saí apavorada. Como é que eu vou correr agora que eu não tenho nada? Fui comprar tudo novo, Celso. Tênis. Fiz um carnê, sabe na época do carnê? Isso, parcelei não sei quantas vezes. Cheguei lá, ele só me olhou assim de cima a baixo. Para começar a dar. Eu digo, tá. Tudo aí, eu me achando a maior corredora, né? E na época, eu vou contar porque é importante. Ele dividiu a pista de atletismo da UX de Brita, 400 metros, ele dividiu em 4. Aí, Elô, tu tem que fazer 100 metros caminhando, 100 metros correndo, 100 metros caminhando, ok. 100 metros correndo, a dor do lado. Ah, começou. Sentei, comecei a chorar, olhei para ele e falei assim, não, isso não é para mim, que não dá. Não, calma, aí foi, né? Daí o papel do treinador, aí foi. Aí que eu comecei, como todo mundo começa, caminhando, correndo. E aí os desafios começaram a vir, meu primeiro quilômetro, meus primeiros 5 quilômetros. E assim foi indo. Minha história começou ali. Os primeiros 10 eu quero contar, posso? Pode, os primeiros 10 é bom. Eu fui conhecer a família do meu namorado. Família, meu tio cuidava de uma fazenda, na verdade. E eu disse, tu vai correr lá é legal de correr, porque é tudo estrada de chão, tudo no meio do mato, no meio das vacas. Não vou, foi prontinha. Aí chegou num lugar que eu sabia que estava a 10 quilômetros da fazenda, eu disse assim, agora tu desce. Como eu desci? Desce, vai correr, eu te alcanço a água. Parece que eu tô vendo a cena, sabe? Parece que eu tô o mais legal das histórias é cena. imaginar a cena, né? Eu me lembro das vezes que eu tava correndo e que ele disse, tu quer voltar de carro ou tu vai voltar correndo? Mais de uma vez, aí né? Foi os primeiros 10 quilômetros que ela fez, foi lá. Foi assim. Pô, que legal. E aí cheguei na porteira da fazenda, bateu os 10 quilômetros, olhei para ele assim, isso aí tava tudo planejado, né? Isso é óbvio. Mas pelo que eu conheço ele colocou 10 e mais um pouquinho. Sempre, né, Celso? Nunca dá para menos. Exatamente, Nunca. Eu me lembro de um treino que a gente fez de 35, que eram 36 quilômetros. Só quem corre sabe o quanto quilômetro. esse último quilômetro é ruim, né? Tanto que quando a gente termina uma prova, a gente nunca vai dizer assim, só 40, não, 42, 200, 40. Os metros vamos valorizar. metros, né? Porque não é 42, é Não, é 42, 195 metros. Não, muito, muito legal, né? Eu acho
acho muito interessante essa história toda que vocês contam, já tinha escutado alguma vez, mas acho que as pessoas têm que escutar, porque, enfim, não é só o teu caso que foi assim, mas muita gente começou, né? Praticamente, na maioria, todos, né? O cara vai falar assim, eu quero fazer uma maratona. Aí a gente fala, tem que correr 42 quilômetros, né? Aí, ou, sei lá, vou fazer uma ultramaratona. Hoje a ultramaratona que o Marialdo e Elo fazem aqui na nossa região, Caxias do Sul, ela tem 216 quilômetros. 217 quilômetros. Se eu fizesse... uma parte, né? Com 5.800 de altimetria. Pelo menos o ano passado, se não piorar, né? Estrada de chão, né? Estrada de chão. Então, enfim, isso é uma coisa um tanto inconcebível, né, Maurício? A gente conversou já algumas vezes sobre isso, né? O próprio Maurício agora fez uma prova, essa BEC, que foi uma prova de dar voltas, né? E ele conseguiu dar 10 voltas. 10 voltas são mais de 70 quilômetros, enfim. São coisas que, se a gente falar para uma pessoa, às vezes fala, não existe isso, né? Aquela pessoa que está lá sedentária, às vezes, Exato. E que começa a correr na esteira, corre 1 quilômetro e já está cansado. E nunca imagina que a gente pode chegar a isso, né? A partir de um treinamento adequado, um reforço físico, eu acredito que a gente consiga chegar nisso. Né? Não sei, né? Pois é, até queria te perguntar, Marialdo, assim, quais que são os desafios para iniciar isso? Tipo assim, quando tu pega vamos dizer, um cliente, um atleta, né? Um pseudo-atleta, vamos dizer assim, meio cru, qual que são os principais desafios para ele começar, assim? Né? Tu deu o exemplo aqui, mas aqui tu tá em casa, né? Como é que tu vê, assim, hoje no teu trabalho? Eu te falo que é tudo muito complicado em todas as áreas, tá? Até a de vocês, de dentista. Quando o cara vem para mim, quando a pessoa vem para mim e diz, Marialdo, eu quero começar a correr, ele já vem pronto. Ele já entrou lá na internet, ele já viu tudo. Ele já viu que tem um tênis de placa, que tem um relógio Garmin de 20 mil, que tem uma prova de Nova York, que eu quero fazer as meias, não sei o quê. O cara nunca correu na vida. Então, ele já vem pronto. Então, o maior trabalho meu no início é meio que desmistificar isso ou desconstruir isso que ele veio trazer para mim. Porque a corrida não é só pegar e botar um tênis e sair correndo, como muitas vezes as pessoas... A gente fala, até nós falamos, mas não é bem assim. E que corrida que é que tu quer? Entendeu? Tu quer fazer uma ultra, mas o que tu tem de vida prévia no atletismo ou até no esporte? O que tu fazia antes? Então, cada pessoa é diferente. Principalmente as mulheres. Eu sempre falo que as mulheres fizeram muito menos esporte que os homens, por uma questão até machista, talvez. Ou, não sei como, mas as mulheres sempre fizeram menos esporte que o homem. O homem era mais fácil, pegava uma bola, saía para jogar basquete ou para jogar futebol, e a mulher já tinha que ficar em casa, porque não dá, porque é perigoso, porque tu não tem companhias, às vezes, né? O homem apitava, largava, batia uma bola numa quadra, aparecia 20 para jogar. Sim, andar de bicicleta... Também. Exato, exato. Há 20 anos atrás que eu falo, eu passava nessa rua aqui na frente do prédio daqui, eu tinha que vir de carro com ele, porque aí ele não podia correr de calção. Porque o motoqueiro mexia, porque o motorista mexia, ou chamava de louco, ou chamava disso daqui. Então, as mulheres não podiam correr. Hoje as mulheres correm muito mais em grupo, né? Mudou um pouco isso. Então, a pergunta que tu fez é desconstruir esse cara, porque ele não pode chegar aqui com um tênis de placa, ele não pode querer fazer uma maratona. Ele pode ter todo o plano dele e a gente pode ajudar ele a chegar. Mas a gente tem que fazer desde o início. Desde ver que tipo de tênis é legal para ti. Para que tu vai gastar R$2.000 num tênis se tu não vai correr velocidade? É velocidade que tu quer? É volume? É provas longas? Vamos devagar. Vamos começar essa corrida simples primeiro. As pessoas, a questão muito da internet, né? A questão muito das redes sociais que veio. Vocês estavam falando agora de tecnologia. Só veio para ajudar. Mas tem muita coisa na internet, muita coisa assim das redes sociais que não mostra realmente o que é. A fulana está correndo, eu vi uma foto dela lá, eu quero fazer igual. Não é bem assim. Tu vai fazer a tua corrida. Como que vai ser a tua corrida? Aí eu tenho que entender o que o cara quer, para me poder dali fazer um planejamento para ele. E muitas vezes o planejamento dele não é o mais correto, né? Como na área de vocês também. Sim, o cara já vem lá e diz, quero botar, sei lá. Exatamente. E não é bem isso, não pode. Sim. Então a gente tem que tentar ajudar esse cara a alinhar o que é a corrida para ele naquele momento. Mas todos podem fazer tudo. Isso que a gente estava comentando. E esses, na verdade, para personalizar o cliente, então a ideia era essa, né? Era ver qual é o objetivo de cada um, né? Que era uma pergunta mesmo, a gente saber como que a gente desenvolve um plano de treinamento personalizado para a pessoa. Então, eu acredito que seja isso, né? Então, a gente tentar ver qual é o objetivo de cada um. Até eu acho que a gente vê as condições físicas, às vezes, de cada um. Exato, isso é tal
da individualidade biológica. Exato. Quanto que tu já correu na vida? Nunca corri. Odeio esteira, nunca subi numa esteira, eu vou cair na esteira. Nós começamos com gente assim. Sim. Então, tu tem que ver que nível está essa pessoa e dali em diante a gente direcionar ela para as melhores coisas que ela quer fazer. Hoje, a corrida em grupo, e a gente começou isso aqui em Caxias, a gente tem orgulho, né, de fazer treinamento em grupo. A corrida teve sempre, mas o treinamento de corrida em grupo a gente começou aqui. E a gente percebeu desde lá que isso, a socialização faz com que as pessoas procurem a gente para correr. Porque eu não quero mais correr sozinho, eu não tenho mais medo de correr. Eu corro porque a fulana quer correr. E é um espelho, né? Às vezes Exatamente. Te motiva. Te motiva, né? Pelo lado bom e às vezes pelo lado ruim. Então aí entra o treinador, né? Tu tem que deixar o cara no lugar dele, cada um na sua. É isso aí. E assim, como é que tu equilibra muitas vezes o treinamento com tipo assim, eu imagino que tem uma evolução, né? Então, às vezes a personalização de cada um, e eu vejo que às vezes tem dentro da evolução existem dramas, né? Então, eu não consigo chegar ali, eu não consigo chegar lá, e às vezes isso está muito relacionado a desconfortos, né, lesões. Então, como é que você, dentro da tua personalização do teu trabalho, você trabalha essa questão de prevenção de lesão, né, como é que é ver esse mundo aí? Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, eu sempre falo no meu treino alternativo, né, que é tu ir no mercado, pegar 8 cacetinhos, é um treino que eu dou se o cara não quer fazer nada, pega 8 cacetinhos lá. Ainda bem que aqui dá para falar cacetinho. Aqui no sul é assim, né? Os pãezinhos, não é? Os pãozinhos franceses. Abre o pãozinho francês, bota a nata de um lado, doce de leite do outro, fecha, pega 2 litros de Coca-Cola e Netflix. 3 dias de semana muda totalmente o teu corpo. Exatamente. Você pode fazer isso, ou tu pode sair da zona de conforto e começar a ter dores, a suar, a sofrer. Celso Striaton sabe o que é passar do limite do sofrimento. Conviver com isso. Em casa, no sofá, dificilmente tu vai ter uma lesão articular, mas tu vai ter outras coisas, tu vai ter diabetes, tu vai ter outras doenças que a gente sabe que o sedentarismo vai te proporcionar, vai acabar acontecendo contigo. Então, isso que tu está falando das lesões existe muito, ainda mais na ultramaratona. E outra coisa que eu falei antes, né? Hoje eu tenho um aluno com 17 anos, que é um aluno só. A maioria dos meus alunos são de 30 para cima. Então, assim, quando tu começa a correr, tu já tem 30 anos, praticamente. Nós vamos fazer uma pesquisa aqui, é muito mais de 70%. Tu não corria, não tem escolinha de corrida. Para tu dizer assim, eu sou treinado desde antes, coisa. Não. Tu pega o cara com 30 anos, uma moça, um rapaz de 30 anos, e ele vai começar a bater naquelas articulações, uma coisa que não fazia na vida inteira. Então, tu tem que prevenir. E é individualizado isso. Tem gente que nunca se machucou e tem outros que se machucam toda semana. E o que é um machucar? Cara, tu saiu, tu começou a correr, então vai mudar isso na tua vida. Vai ter... E muitas ites, né? Muitas inflamações. Se tu não vai romper um ligamento correndo, a não ser que tenha um acidente, tropeçou, coisa e tal. Mas inflamações das articulações, coisa e tal, tem muita lesãozinha. E que tu pode prevenir, sim. Aí as pessoas... Aí quando entra aquilo que eu falo de que tu não vai botar um tênis e sair correr. Aí, eu tenho que pagar meu treinador. Paga o teu treinador, já prepara uma fisioterapia, já deixa mais alinhado um ortopedista, um cardiologista, uma nutricionista. Então, tu tem uma rede de outros profissionais que vão te ajudar a diminuir essa questão aí de lesionar. E aí, tu falasse também sobre a evolução, sobre as frustrações. Isso é tudo individualmente. Muitas vezes essas frustrações porque tu teve um plano muito além daquilo que tu poderia ter, ou tu não está seguindo uma sequência para tu ter, né? A gente tem que pensar que nossos corredores aqui, na grande maioria, não são atletas de elite, não são atletas patrocinados ou pagos. Acho que não sei esse número, mas deve ser 1% no Brasil. Atletas que tem agora o Campeonato Mundial de 24 horas, são atletas normais, trabalham, têm filho. Sim, não vive disso. Não vive disso. E estão lá no Mundial. Então, assim, os nossos mais ainda, né? Então, como é que tu vai fazer isso durante o teu dia? Eu tenho que treinar só às 5 da manhã ou só às 8 da noite? Então, é muito complicado. Então, tem que tentar fazer com que esse sofrimento que seria físico, que seria a corrida, seja menor possível, com cuidados de nutrição, hidratação, alimentação, fisioterapia, musculação, reforço muscular. Então, tudo isso tem que estar junto. Não é só colocar o tênis e sair correndo. Eu acho que isso é importante. A gente tem que pensar. Bom, vamos perguntar uma coisinha para a Elo aqui, que agora o Mariel disse que ela fala muito, né? Mas agora vamos deixar ela falar a parte dela. Eu estou né? bem quietinha, tu viu? Tô me comportando a gente bem. falou um pouquinho do teu começo, né? Mas eu sei, a gente sabe,
se eu posso dar a minha opinião, não sei se é só uma opinião, mas eu acho que a Elo, para quem não conhece, ela é talvez a maior atleta de ultramaratona do Brasil. Eu acredito nisso, sabe? Tipo, ela tem recordes, enfim. A gente olha para ela e diz assim, olha a Elo, tão querida, assim, né? Tão feliz sempre, né? Assim, chega a dar raiva de ver ela correndo feliz, assim, né? Porque não deveria ser tão legal. É um pouco assim, né? Mais triste, assim. Uma vez eu vi ela correr 42 quilômetros na esteira e no 35 estava sorrindo. O que eu acho que isso é inconcebível. Mas, enfim. Mas como começou com a ultramaratona? A ultramaratona é uma coisa que talvez eu imagino assim, uma ultramaratona, ela não dura um dia, ela dura 2 dias. Ela dura, às vezes, mais do que 2 dias, né? Como é que começou para chegar na ultramaratona? Do dia que tu começou a correr com aquele abrigo né, calcinha, o casaquinho, até que a gente chegou nessa ultramaratona. Como é que foi esse crescimento? Trajetória. Isso, exato. Não, dando continuidade à trajetória, então, depois dos 10 quilômetros, aí o Marialdo simplesmente me disse assim, bom, agora tu pode partir para o 21. Podemos começar a treinar para o 21. Imagina, né? Tá bom, então vamos começar pro 21. Eu topava tudo, né? Mas é que eu tava gostando mesmo. O bichinho da corrida já tinha me picado. Eu já tava contaminada. Então, a partir dali, daqueles 10 quilômetros, então a gente começou a trabalhar numa planilha para 21 quilômetros. E assim foi. Aí eu fiz os meus primeiros 21 quilômetros, algumas provas de 21. E aí, depois do 21, ele também me disse, se tu quiser, dá pra gente começar a pensar numa maratona. Ok. Então, a minha primeira maratona foi em 2005, em Porto Alegre. 2005. Então, quantos anos já faz? 2006, quase 20 anos, né? Daí 2005 foi a minha primeira maratona em Porto Alegre, feliz da vida, nossa, muito bem. Aí passou a maratona, aquela coisa, emoção, porque só quem faz uma maratona e quem não fez, eu sempre digo, tem que fazer, todo corredor tem que se dar o direito de ao menos fazer uma maratona, porque a maratona é a rainha, né? É uma prova diferente de todas, então é uma coisa que não tem como descrever. Enfim, aí nesse dia o Marialdo me disse, Elo, agora tu tá formada, então tu pode escolher se tu quer continuar até o 42, se tu quer, de repente, tentar fazer uma ultra. E nisso o Marialdo já estava fazendo as ultramaratonas dele, né? Então, e aí assim, a gente sempre foi. Quando ele fazia uma ultra, eu era o apoio dele. Então, eu comecei a vivenciar como ia assistir vocês fazerem um Iron. Então, tu começa a ter aquele gostinho assim de olhar, aquilo é muito bacana. E aí, quando o Marialdo fez a ultra dele, que eu fui apoio, eu digo, eu acho que eu vou experimentar isso. E aí, a gente planejou juntos fazer a primeira... Minha ultra foi a 50 de Rio Grande. Sim. E aí, foi meu marco inicial na ultramaratona. E eu peguei gosto pela longa distância. Eu gosto da longa distância. E esse é mais uma coisa legal da corrida, que ela nos deixa livres para escolher. Tem gente que gosta de fazer o seu 5 e gosta da velocidade, gosta de ir lá e se desafiar nos seus RPs, enfim, nas corridas curtas. Tem quem vai para longa distância e gosta da longa distância e não quer mais voltar para trás. Então, enfim. E depois tem outro quesito que eu acho que o Marialdo vai falar um pouco, também tem a questão idade e tal. Então, cada um tem momentos na vida que toma o rumo que queira. E eu comecei a me apaixonar pela ultra e foi. E aí, a minha primeira ultra foi Rio Grande e daí para frente. E Elo, qual que foi assim, o teu maior desafio? Qual que foi ou maior distância? Porque às vezes não quer dizer que o que mais tu correu seja o mais difícil, né? Tá. Então, qual que foi o teu top 1, assim? Assim, eu tenho a BR-135, que é 217 quilômetros, que é a minha prova que eu amo, adoro. Eu tenho uma paixão por essa prova, talvez até por ter sido uma das minhas primeiras mais longas. E foi ela que me deu a oportunidade de eu ser campeã nessa prova e poder participar da Badwater, que foi uma experiência incrível, que uma das minhas provas, acredito que eu vou dizer que foi a mais difícil, pelo menos a mais quente que eu já fiz na vida. Então, assim, a Badwater foi uma ultra muito difícil para mim e, graças a Deus, foi tudo certo. Né? E isso eu devo também toda a minha equipe de apoio, porque nada tu faz sozinho, o ultramaratonista não faz sozinho, né? Tem toda uma rede por trás disso, né? O atleta em si sozinho, não. E a mais longa em distância foi 253 na UAI. Que foi a distância mais longa que eu fiz. Também foste campeã, né? Foi campeã. Também fui campeã na prova. E a BR também, eu acho que foi aquela BR+, não foi? A BR+, exatamente. Foi nessa, isso aí, foi nessa, na BR+, que daí tu podia ou encerrar no 217 ou tu fazer mais 42 quilômetros. Né? Que 217, na verdade, a BR, são 5 maratonas, né? 135 milhas. 135 milhas. Isso. E aquele ano... contente, ela quis fazer Exatamente. Eles inventaram naquele ano a BR+. Só que a última... E aí seria mais
uma maratona, essa é a Isso. história. E a última maratona era uma maratona de subida, não é isso? Subida e não tinha apoio Não, porque o carro não passava por causa do barro, que choveu muito. Exatamente. Foi assim. E eu fui tão determinada nessa prova, porque a gente chegou nos 217, cheguei, não, vamos tocar. Aí paramos logo adiante, encerrou 217, paramos num posto, chegamos, toda a minha equipe parou ali, eu já fui me trocando, e aí o Mariel disse, calma, senta, que eu preciso te falar uma coisa. Tá? O seguinte, está interditado, o carro de apoio não pode ir contigo nesse último trecho. Aí o Andriel vai ir com você, que era um dos meus apoios, de mochila, ou então tu encerra a tua prova aqui. Não, eu vou. Eu estava tão determinada que eu não pensei 2 vezes. Mas eu levei 8 horas para fazer esses 42. Estava toda a equipe apavorada. Assim, foi um desafio, foi uma das provas foi outro momento da minha ultramaratona muito difícil, porque além do cansaço de já 2 noites, né? E teve toda essa questão, 42 quilômetros num lamaçal, que tu dava um passo, buscava o tênis lá, né? Vinha o pé e o tênis ficava. E assim foi. Então, são coisas que te dão experiência e que tu leva isso para a tua vida, né? Então, a história da Ultra, começou assim. E eu fico imaginando assim, tu correu 2, 3 dias e depois tinha mais 42, como é que tu mentalmente, né? Como é que teus desafios mentais para correr uma ultramaratona que tu já vê isso acontecer, eu já fiz, como é que tu trabalha essa parte mental? Porque eu corro lá, meus 10, às vezes, não encaixa, não tá legal, daí vai para 21, daí depois, agora tô legal. Como é que tu trabalha isso? Mais ou menos assim como tu falou. Tu viu como é que é? A ultra, claro, por ser mais longa distância e um tempo maior, né? Então, aí, como o Mariel sempre fala, e é verdade, tu treina o físico. Teu físico está treinado, está lá, né? Tem a tua planilha, são números, tu treinou, teu físico está preparado. Se a tua cabeça não estiver preparada, tu quebra uns 5. Tu pode fazer qualquer prova. É por isso que eu digo, independente da distância, se a tua cabeça não estiver boa, tu vai quebrar, tu vai desistir. Então, são vários momentos que tu passa dentro da ultramaratona também. Tem períodos de alegria, aí tem períodos do sono, aí tem períodos da dor, aí te dá lá uma baixa. Aí tu tenta alguma forma, não, vamos voltar, vamos reagir. Então, são várias artimanhas que tu usa nesse tempo todo. Às vezes coloca uma música, né? Então, assim, vai contando poste, vai contando árvore, vai pensando na vida. Poste. Conta, se conta. Aí quando não tem poste é árvore. E até assim, a placa. Até a placa, a gente arruma essas coisas que tu vai trabalhando na tua cabeça. E vai ter momentos, como em qualquer prova, que tu nem lembra que tu passou por aquele quilômetro. A tua cabeça meio que, né, aquele estado de flow que a gente, né, tanto E às vezes falar. ir segmentando, né, o trajeto e fazendo por partes, né? Então, vamos até o quilômetro tal, daí a próxima etapa, talvez dividindo na cabeça, isso fica um pouquinho mais fácil. Exato. Aí às vezes quando eu tinha que fazer bate e volta, tem treino. Isso. Agora é só voltar. Eu me lembro da Elo falando isso, é só O voltar. Celso, quando a gente corre junto, Agora é só voltar. Né? Aí parece que tu vira a chave, assim, parece que tu revigora. E para mim, assim, eu acho que se a gente fala a experiência de cada um, mas para mim o sono é uma coisa que complica muito numa ultramaratona, né? Então, eu não sei, cada um tem uma dificuldade, assim, eu às vezes não sou tão assim, o que a Elo fez, assim, né? É um absurdo, mas pensando assim nas vezes que eu tive que passar por isso, passar uma noite sem dormir, para mim sempre foi o mais difícil, talvez até do que o físico, do que o mental, o cansaço. Isso aí, não sei se isso aí é uma coisa que complica. O meu ponto fraco, fisiologicamente, é o sono. Simplesmente a minha chave cai. Não, ela cai. Assim, então eu tenho uma grande dificuldade. Eu já sei, a primeira noite eu vou passar tranquila. Se eu entrar na segunda... Então, tanto que a minha última BR, eu falei para o Marialdo assim, eu quero tentar bater o meu recorde pessoal e eu vou tentar parar o mínimo possível para não pegar toda a segunda noite, porque eu sei que é na segunda noite que eu vou ter problemas. E, graças a Deus, a última BR deu certo. Mas o sono, sim, para mim, é bem complicado. Então, tu usa estratégias para tentar driblar o sono, toma café, bota um fone de ouvido em algum momento, ouve uma música, canta, sei lá, né? Enfim, mas realmente é uma das coisas que às vezes cada um vai ter cada pessoa tem um ponto fraco lá que tu vai ter, que vai ser aquilo ali, tu já sei que ele existe. Tu já vai para outra sabendo. Já tá preparando. Eu já sei que ele existe, ele vai chegar. Essa é a melhor estratégia, né?
Tu já sabe que vai passar por isso, então tu já vai com isso na tua cabeça. Eu vou passar nesse momento. E quem sabe não pensa treinar, que, né? Treinar isso. Tu não pensa que tu vai passar por isso que ela está falando, que tu não vai passar por isso. Tu vai passar. Já sabe. Já sabe. Tu já sabe aquela dorzinha lá da segunda volta do Iron lá. O enjoo, o sono. Então, tu já sabendo disso, Exato. já é uma das coisas, uma das artimanhas, né? Tu ir sabendo, não vai iludido de que tu não vai passar, vai passar. E como é que tu faz eu imagino assim, né? Pô, para treinar para uma prova dessa, tu tem, então, como é que vocês lidam? Aí eu pergunto para ambos, né? Como é que lida para o treinador, aquela questão de família, que vocês estão junto, trabalho, né? Aquela interação de vocês para treinos, né? Porque certamente tu não sai para treinar para 1, 2 horas, né? Tu vai, vai daqui até lá, te busco lá, né? Então, tem que fazer essas estratégias aí. Ou fica fazendo volta, ou vai na esteira e faz 24 horas, sei lá quanto tempo. Isso. Mas a gente tem que usar essas estratégias, né? De vai lá e espera que eu te busco, ou vai com alguém, coisa e tal. E outra... treinar de noite. E vocês treinam junto? Às vezes. Agora como ela está mais parada, eu consigo alcançar ela, então eu... Agora, esse ano a gente teve várias mudanças, né? Até pessoais e, enfim, alguns compromissos também profissionais, enfim. Então, esse ano foi um ano mais de tranquilo, assim, de manutenção, digamos assim. Então, quando a gente consegue, a gente sempre procura correr juntos. Mas quando está no treinamento mesmo para uma outra, que nem tu comentou, realmente o volume de treino é muito grande. E tem que fazer treinos, tanto em altimetria, dependendo da prova, tem que fazer treinos noturnos. Então, o que acontece? Como eu digo, eu sou um atleta da vida real, que tu estuda, trabalha, tem marido, tu tem casa, tem tudo, né? E tu tem que encaixar os treinos. E no treino, que horário tu treina? A hora que dá. Aí conversa com o treinador, ó. Então, aí uma das coisas que tem que adaptar. Então, ele divide, tu tem 30 quilômetros hoje, pode dividir em 3 de 10. Tem que fazer volume, o teu treino hoje é volume. Aí, por isso que tem o treino lá de intensidade, né? Mas vai ter o treino do volume, o longão. Às vezes tem que fazer sábado e domingo. Divide, não dá tempo de fazer tudo num dia, faz em 2. Então, essas coisas que tu vai negociando. E assim, a minha vida também eu tenho que encaixar o treino. Então, eu vou falar para o Marialdo, eu vou dizer para ele assim, ó, tá, eu tenho esse tempo. Por isso que ele também, quando vai conversar com o Celso, ele vai perguntar, que dias tu tem livre? Né? Tu pode treinar quantas vezes por semana? Nenhum livre. Isso. Não é assim? Aí tu quer fazer uma ultra? Então dá teu jeito. É isso aí, vai ter que se O que tu virar. faz do meia-noite às 5, Celso? É uma boa pergunta. Pois bem, então é aí, isso ó. que o treinador faz e aí tu tem que obedecer, né? Se tu quer esse propósito, tu quer terminar feliz, é o que eu digo assim, a gente tem que correr feliz. É verdade. Entendeu? Independente do tempo, independente... Eu acho que o maior prazer de qualquer desafio que tu te propõe a fazer é tu alcançar a tua linha de chegada. É tu largar pensando na chegada e chegar bem. Né? Então, então tem toda uma trajetória. Então, e confiar na pessoa que tu procurou, né? Deixa eu para nós não perdermos o meado, que a gente falou antes um pouquinho da Badwater. Eu queria que tu contasse um pouquinho só da Badwater. É uma prova muito especial, muito difícil, e que tu acabaste, assim, a gente sabe o quanto é difícil para todo mundo, para qualquer um, né? Pelas condições que ela tem adversas, enfim. Conta um pouquinho para a gente poder entender o que é. Que é uma das muitas ultramaratonas que a gente tem por aí, né, com redes, as nacionais, BR, enfim, mas eu acho que a Badwater ela tem um quê especial ali, e seria interessante as pessoas entenderem como é que foi essa Badwater, como é que tu terminaste. Na verdade, o que é também, né? Exatamente Pode explicar um falar, pouquinho. Começa com a história da Badwater. Na verdade, a Badwater ela só tem 100 atletas, né, escolhidos no mundo inteiro para fazer a prova, que é lá no deserto, o Deserto da Morte, nos Estados Unidos. E, cara, a prova é extremamente difícil e é uma das mais desejadas pelos atletas, até por esse motivo, assim, são poucos atletas. E as dificuldades, sai com 48 graus, sai à noite, às 8 horas da noite, com 48 graus. Em julho, no Deserto da Morte. E imagina, sair com 48 graus, aí quando amanhece o dia, tem até lendas lá, dos tênis que derrete, coisa e tal, tem que tentar correr, porque era de asfalto, né, correr em cima da linha branca para refletir menos calor. Então, todas são estratégias, né, que o pessoal utilizava. Hoje em dia, com a história dos tênis ser mais tecnológico, não existe isso, mas borifar a água, que é muito sofrimento por causa do calor e do seco do deserto. Né? Então, essa já é uma das dificuldades maiores. E além de altimetria que ela tem... A altimetria, mas aí a altimetria não é tanto, até mais porque o calor até mesmo, isso... do deserto. Por exemplo, existe uma Copa do Mundo de ultramaratonas, de 135 milhas. Então, que aqui no Brasil, então, nós temos a BR-135, que daí ela
todo campeão ou campeã da prova tem já vaga direta, né? Para a Badwater. Ou então, tendo ela no teu currículo, tu te inscreve para te ser aceito para participar da Badwater. Então, é isso que a grande maioria que faz a BR almeja a Badwater. Como a Elo ganhou a BR, ela já foi com uma vaga direta. Aí né? eu fui com a vaga direta. E aí, como treina para 48 graus, no inverno nosso, -1? 48 graus de noite, porque de dia É. era Nossa, imagina o Tu calor entende? do deserto Aí- saindo de Las Vegas, não é? Las Vegas, sai de Las Vegas, vai para o Vale da Morte, onde é a largada da 200 prova. quilômetros E chega no Monte Whitney, Isso. que é Que com já neve, que é frio, no que pico. tem Que é neve. frio, tem a neve eterna Tem lá. as neves eternas lá no pico, lá que Então, tu tu vai, por enxerga. isso que a altimetria não é o maior problema, né? Porque tu vai indo devagarinho, então não sente muito. Mas é esse calorão e depois já tá chegando lá no frio também. Mas, assim, foi por isso que eu digo que é uma prova muito especial para mim, tê-la, né? E ter Eu não sei conseguido ainda, mas participar. parece que ela, naquela época, ela foi o melhor tempo sul-americano Sul-americano. feminino. É. Não sei como é que está agora. Quanto tempo foi a prova? 38 horas eu fiz. 38 horas. 38 Fantástico, horas. Fantástico. E realmente foi isso, Celso. O maior problema foi como treinar, né? Como é que eu vou adaptar? Então, na época, a gente tentou fazer. Eu fiz treino de esteira na academia com tudo fechado, com roupa de neoprene. Então, assim, para tentar simular aquela sensação, né? Na sauna, mas Na nada, sauna, tá, nem enfim, perto, né? nem perto. Aí, quando tu chega em Las Vegas, tá dentro do ar-condicionado do voo, né? Quando tu botou o pé para fora, que tu sentiu aquele bafo em Las Vegas, que não é ainda o Vale da Morte, tu já leva um negócio assim, sabe? Um choque, assim, meu Deus, o que me espera. Aí começa a entrar essa ansiedade, né? Uma coisa nova. Por mais que tu veja vídeos e relatos, tu tá ali sentindo na pele agora. Aí, quando a gente chega na Vale da Morte, nós brasileiros, não, óbvio, como sempre, a gente vai um dia antes, pega kit e no outro tem que correr. Não tem como tu ir lá uma semana antes, aclimatar, que bom isso fosse, aí. enfim. Que a maioria, quem é de lá, né, faz isso. Realmente vai uma semana antes, fica por lá, vai aclimatando. Não, né? O brasileiro vai lá sai e com o assim, avião meu do filho. frio, já chega no e aí, calor. vamos lá, É. vamos tocar. E aí a gente fica no hotelzinho. E realmente, isso é uma grande verdade. A gente saiu para dar um trotinho. Peguei uma garrafinha de água congelada praticamente. A gente não deu 500 metros, ela estava para tomar chimarrão, já dava. É isso aí. Aí foi a primeira coisa que me alertou. Eu não posso sair sem água, além de ressecar a boca. Totalmente seco, né? Ar seco. Então, ali foi bom porque acontece. E o vento quente, né? Tu vai e se o vento tá contra. É a mesma coisa. Assim, as dificuldades. Então, não é só o calor em si, tem mais isso, a questão do vento, do ar. E aí, ali eu disse, não, Marialdo, eu preciso sair com uma garrafinha no meu bolso sempre. Então, o carro de apoio é obrigatório, o carro de apoio está contigo, né? Então, cada pouquinho eles me trocavam a garrafinha de água. E aí eu botava uma pequenininha no meu gelado. bolso para molhar a boca mesmo. Isso foi uma das coisas. Mas, enfim, a prova é espetacular. Foi um baita desafio. Então, aí, na época, a Fofa estava morando lá, que é a nossa amigona também. E quando ela soube que eu ia para lá, ela se propôs a nos ajudar, ela e o Joel, na época. Então, eles nos deram uma baita força, assim, né? E o Beto também, que é nosso amigo, foi com a equipe dele, o Ademar. Então, a gente estava com uma equipe bem bacana na época. E, como eu falei desde o começo, todas as minhas conquistas eu devo muito aos meus apoios. Devo muito. Então, por isso, o meu marido, óbvio, meu marido, treinador, tudo. Mas, assim, o apoio é muito importante. Então, quando a gente tem isso, também a gente se sente seguro e corre ainda melhor, né? Então, a gente sempre procurei estar focada em todos os tipos de prova que eu me propositava fazer. E esse apoio, Marialdo, é um apoio complexo, né? Uma pessoa que faz o apoio para um ultramaratonista, eu vejo questões de apoio, né? De estar junto, né? Com um carro alugado, num lugar diferente. Além disso, toda a nutrição que tem que deixar pronta para o atleta, né? Para ficar bem, hidratação. Enfim, porque o apoio ele está totalmente o tempo inteiro preocupado, né, com o atleta, né? Tu fica praticamente o tempo inteiro ligado no que tu precisa. Tu não pode errar, né? Então, assim, já existe uma possibilidade de erro por muitas variáveis de calor, de vento, de bolha, de dor, de cansaço, a parte mental. Tu tem que ainda trabalhar tudo isso com o atleta. Mesmo que tu esteja em equipe, todo mundo tem que estar se preocupando com os mínimos detalhes. Se assou, se passou creme, se não passou, medicação, se você teve que tomar, que horas, anota, porque tu mesmo vai esquecer. Se tiver que um atendimento médico, isso acontece aqui nas nossas provas também, né? O médico vai chegar e vai perguntar alguma coisa, tu não sabe que hora tu deu o remédio para dor ou não. Tem que estar anotadinho. Então, muitos detalhes, a preocupação é muito grande com o atleta, muito grande.
agora que tomou água, tem que anotar, porque tu vai acabar esquecendo, são 2 dias, né? Exato. Então, tu não lembra mais. Então, tem que fazer tipo, um cheque ali, uma Planilha. planilha de paciente, na verdade, né? Vai checando, urinou, como é que estava a cor da urina, como é que cocô fez, que horas. Tu vai lembrar depois, na hora que tiver algum atendimento, alguma coisa. Então, tu tem que ir cuidando isso e vendo os sintomas, né? Analisando todos os sintomas. E mesmo não sendo um médico, né? Tu tem que ter uma certa experiência para poder analisar tudo isso e ver se o cara realmente está bem ou não. E dentro desse teu plano, né, de trabalho que você faz hoje, desde do iniciante até né, as outras maratonas, você dá, imagino eu, que certa importância, de repente, nutrição, hidratação, Sem sono, dúvida. reforço. Né? Tem algum plano específico? Vocês têm como é que vocês trabalham um pouco essa parte aí também? Eu acho, assim, sem dúvida, sabe? O cliente ou o cara que vem para mim para correr, ele vai ter que aceitar que não vai ser só eu. Ele vai ter que dizer, mas aí é financeiro, não gosto da fulana, não gosto da Nutri, eu não queria fazer físico, porque é muito caro, aquela questão toda. Não é só botar o tênis e sair. Tu vai ter que dispor dessa grana, ou desse tempo, dessa vontade, porque outros profissionais têm que te ajudar. Então, claro, eu vou passar o que tu precisa fazer. Agora, é óbvio que se tu não tiver uma nutricionista para te dizer que hora tu vai tomar água, que hora tu vai tomar o sorinho, se caso for, para tu não te desidratar na prova. Eu posso perder esse atleta na prova se ele não tiver esses outros profissionais cuidando dele. E a culpa não seria minha, na verdade, né? Então, eu tenho que exigir que ele seja acompanhado, porque senão está botando meu trabalho fora. Então, a gente faz isso direto, até para 5 quilômetros, direto. Mas tem aquela coisa meio do empírico, né? Se eu comer carboidrato, eu vou estar bem. Não é bem assim. Tem que ir lá no profissional que ele vai ver a tua individualidade, ver o quanto de carboidrato, qual é esse carboidrato, quanto de proteína, qual a proteína, quando tu vai tomar. Não é só na prova, né? Tem todo um planejamento anterior, né? Ele faz uma planilha praticamente de 4 meses também na nutrição e até na fisioterapia, quando tem um problema para resolver, né? A gente sabe, né, que o trabalho multidisciplinar hoje é espetacular e tem que existir em todas as áreas hoje. O cara tem lesão muscular. Abriu muito isso, né? Então, o que você perguntou, a gente pode indicar. Muitas vezes os alunos perguntam, né, quem tu indica. Então, a gente pode dar sugestões, indicações e tal, mas cada um vai na busca do Quantas seu... lesões musculares vêm de adventos dentários? Sim. A gente até Exato. tínhamos conversado sobre isso. Olha, quanto que de vários problemas, né? Até de algum problema dentário poderia ter alguma relação. Então, enfim, hoje em dia a gente tem. E eu vejo também dessa questão de tu ter uma individualidade, né? A gente já conversou algumas vezes, aí ela disse que, por exemplo, ela não consegue tomar um certo gel, por exemplo, né? Talvez eu tenha alguns... Quando a gente faz uma prova muito longa, eu começo a ter problemas de enjoo e tal. Então, cada um tem um problema que tem que tratar. Então, até a suplementação que a gente vai fazer, que vai ser que a gente fala suplementação, é gel, é alguma shake que tem que tomar, algum eletrolítico, alguma coisa, um pré-treino, intratreino, né? Então, cada um... Só que, às vezes, aquele intratreino que é bom para ti, ele vai dar uma depressão lá para o outro, Exatamente. né? Aquilo não me faz bem. Eu só tomo gel durante a prova. Hoje, a gente vê como exemplos, por exemplo, no próprio Ironman, gente profissionais tomando 120 gramas de carbo hora, o que isso é absurdamente impossível para um amador que nem eu, por exemplo. Né? Eu não consigo tomar metade disso. E não é porque o atleta fulano de tal tomou que eu tenho que fazer a mesma coisa. Ou o colega meu come um frango e vai correr. Talvez para mim aquilo não seja importante. Acho que cada um tem a sua individualidade e tem que treinar isso, talvez. Treinar e respeitar isso, né? Não é simplesmente copiar e colar. Exato. Né? Porque não é bem assim. Tem coisas que realmente funcionam para ti, mas não vão funcionar para mim. Exato. E podem me tirar da prova. Sim, exato. Então, assim, às vezes tu tá no intuito de ajudar, mas aí essas coisas têm que ser bem pontuais, assim, ser respeitadas. E, Marialdo, assim, de uma maneira geral, quanto tempo demora para uma pessoa sair do zero, assim, da inércia, para correr a rainha das provas, que seria uma maratona? Assim, que tu vê assim, como um parâmetro inicial e, de repente, até alguns conselhos que tu daria para esse pessoal que está iniciando na corrida? Tu sabe que, como eu falei, tem muitas teorias, né? Tu só pode fazer 2 maratonas por ano. Tu só pode fazer uma maratona se tu fez 10, 21...
A sequência lógica seria tu evoluir aos poucos, né? Isso é lógico. Mas, por exemplo, eu tenho um aluno que está treinando para a BR agora, que está lá em Brasília, e os treinos deles nunca é menos que uma maratona no final de semana. Então, esse cara vai fazer 4 meses, quantas maratonas ele já fez? E, às vezes, muito mais. Tem treinos de 60 quilômetros, tem treinos de 6 horas, o cara é rápido. Então, muitas teorias, mas tu tem que... Aquilo que nós falamos da individualidade. Cada um vai ter um tempo. Então, eu não posso dizer que tu vai levar 6 meses para tu fazer a primeira maratona ou 1 ano. Eu tenho que fazer a maratona para fazer outra maratona? Depende, não precisa te inscrever numa maratona, tu vai fazer o treino, né? Então, é muito individual mesmo. Tem que tratar individualmente cada setor desse, desde a nutrição, desde o tipo da pisada, o tênis que ele usa, quanto ele treina, se ele tem filho que ele tem que cuidar, se o marido deixa ela treinar final de semana, com quem tu treina, tu está respeitando a zona de treino que eu te passei, ou tu está indo com uma amiga para treinar. Então, todas essas coisas a gente tem que jogar lá numa planilha e ficar pensando como que tu pode fazer para esse cara chegar àquele objetivo dele, que é fazer uma maratona o mais rápido possível, ou quanto tempo eu vou dar para ele. Mas, cara, pode fazer 5 quilômetros muito facilmente, né? Depende da pessoa. Em 3 meses, tu pode estar fazendo 5 e 10 quilômetros. Depende muito. Quantos dias tu treina, qual a tua história prévia no esporte, qual o esporte. Exato. As condições físicas que tu começaste, daqui a pouco Exato. a gente está lá com um sobrepeso. Quanta gente que a gente vê de exemplos, que são exemplos, no fim, que tinham lá um peso maior, né, e começaram a correr e levaram aquilo como um desafio, né? Tem uma prova que é interessante, o americano tem muito disso, às vezes de estar com sobrepeso e ter um desafio, a gente vê muita gente, né? Tem uma prova que ela é na Disney, que são 4 provas seguidas, né? 4 dias seguidos. O primeiro dia são 5 quilômetros, o segundo dia são 10 quilômetros, o terceiro dia 21 quilômetros e o quarto dia são 42 quilômetros. É fantástico. Cada 2 quilômetros que tu corre tem um personagem para parar e bater foto. Então, muita gente leva aquilo como um objetivo, uma inspiração. Então, quando a gente vai correr lá, tu vê gente assim que talvez tu dissesse assim, poxa, como que essa pessoa, às vezes um pouquinho de sobrepeso, né, consegue fazer aquilo? Então, sei lá, cada um tem um objetivo, uma inspiração, propósito. É um propósito, exatamente, né? Claro que a gente tem que respeitar algumas condições clínicas que cada um tem, questões de saúde, né? Aqui um pouco esse cara que talvez faça uma força para poder fazer uma prova dessa, possa ter um machucado mais fácil. Então, enfim, ter esses cuidados todos que a gente precisa para que fazer. Mas o propósito, o desafio, ele é interessante. Eu imagino que isso faz a gente mover, começar a correr. E sempre a gente vai pensar assim, melhor estar fazendo um esporte correndo do que estar sentado no sofá, né? Então, enfim, O movimento. Talvez a ideia fosse fazer isso com calma, ter assim uma forma tranquila de ir aumentando as distâncias. Hoje eu vou correr 1, daqui a 15 dias, 20 eu vou correr 2. Enfim, a gente tem um tempo, né? E definir o que é a corrida para ti. Qual de todas as corridas que eu quero para ti? Eu quero só para curtir. Exato. Eu quero para fazer um desafio com um número tá exato lá, eu quero fazer 42, mas eu quero fazer em tanto tempo, porque eu quero ir para Boston. Isso. Então, essas coisas, são muitas as corridas. Então, nós temos que definir para esse cara qual que é a corrida dele. Qual que é a corrida do cara que tem sobrepeso que vai fazer o desafio, né? Pra gente fazer o treinamento dele também. Exato. Baseado no que ele quer e o que ele pode. Claro. E dentro desses quase 20 anos aí, vocês devem ter algumas histórias, vamos dizer assim, peculiares, para não dizer engraçadas, ou algumas situações, de repente, difíceis, de quebra ou de dificuldade, né? Queria que vocês ficassem à vontade para contar, de repente, alguma coisa marcante na história de vocês, ou pessoal, ou de atletas, não precisa nem citar nomes, mas afinal... Eu tenho várias, né? Até tinha um com o Celso que a gente não vai falar aqui, vamos deixar para uma outra oportunidade. Algumas. Melhor deixar eu de fora dessa. Eu tenho uma com a Elo, tá? Que eu gosto muito, que ela estava fazendo a UAI, que era 240 e alguma coisa lá. Só que ela tinha uma... 253. 253, tá? E eu estava fazendo apoio com um coitadinha lá de carro, e a gente acompanha a prova, acompanha os outros atletas também, tu para fazer alguma coisa, tá? E ela tinha uma adversária muito forte. E certa hora lá certa quilometragem, lá pelo 100, ela era segundo lugar disparada da terceira, então a briga dela seria com a primeira. Só que a primeira atleta, estava 4 horas na frente dela, que a gente teve que fazer um retorno, a gente ficou marcando 4 horas lá na frente.
E aí, já para mim poder preparando o terreno, eu cheguei e fui correr com ela uma quilometragem também lá, durante a prova. A 235, ressalva. 235, Hawaii. tá certo. Aí eu disse, olha, tu tá em segundo lugar, coisa e tal, até para motivar ela a continuar, para não perder o segundo lugar também. E a menina tá bem na tua frente. Então é o seguinte, tá garantido, o segundo tá garantido, se tu continuar. Porém, tu tem que pensar vamos pensar que é uma corrida de carro. Daqui a pouco pode acontecer qualquer coisa. Então, tu não perde o teu foco só porque ela está muito na frente. Cara, e foi exatamente o que aconteceu. Faltava 5 quilômetros para chegar em Passa Quatro, que é a cidade da chegada lá. 5 quilômetros, a gente olhou assim, até eu me lembro que o coitadão estava dirigindo o cara assim, aquela fulana lá é a segundo lugar, que a gente não via há muito tempo. A guria quebrou a 5 quilômetros, ela não podia se mexer mais. E aí, nesse momento, estava a coitadinha e a Liz... As minhas eternas Pacers. Pacers dela. E elas vinham no carro, pegar os recados que eu dava para ele ir. Nós passamos pela guria, elas passaram e não viram nem quem era, nem não que vi. carro não era, vi mesmo, porque eu nem conheço 4 horas na minha frente, nem deu tempo de ver. Eu tinha visto ela na largada e nunca mais. E 230 quilômetros no corpo e era de noite. Aí eu chamei a Liz, tu disse para ele que ela é campeã da prova. Só isso. Aí a Liz foi lá... o Mariel disse que é campeão da prova, e aí ele não entendeu direito, coisa e tal. Aí eles voltou para um outro momento assim, agora tu disse para ela manter o ritmo. Vento, coisa e tal, empolgação, todo mundo feliz. Aí ele ia ser campeão da prova, volta 5 quilômetros, a guria está caminhando. Aí ali chegou assim, o Marialdo disse para ti aumentar o ritmo. Eu pensei que ela estava fazendo em geral, que era 6,5 quando era muito bom, 7. E nessa prova eu tinha as duas Pacers do meu coração, eternas amigas, irmãs, a Liz e a coitadinha. Então elas se revezavam comigo. E aí a Liz estava comigo, e nisso desce a coitadinha. Aí veio as duas, porque daí... Não, ela é para aumentar o ritmo. Eu digo, meu Deus do céu. E aí as meninas assim, ele levanta o pé. Levanta o pé. Elas só diziam o tempo inteiro assim. E eu só ia, meu Deus do céu. E nós, aí entramos na cidade e eles que nem louco atrás de nós, de carro. Não alcançar elas com o carro, porque tinha que fazer uns retornos dentro da cidade. Quase que elas receberam o prêmio lá, sem nós. Vocês nem chegaram a tempo quase. O treinador mandou, tu viu que a gente é obediente, né? Mas viu? Essa foi assim, algo assim, meu Deus do céu, para te ver. Né? Nessas coisas também, né? Que acontecem, que a gente sempre tira coisas boas e coisas ruins e a gente cresce com isso. Mas a 230 quilômetros já está na capa da gaita, né? E aconteceu, né? Para fechar a história, aconteceu que furou o pneu da menina. Então, furou o pneu da menina. A história da Fórmula 1. Da Fórmula 1 que ele falou, assim, sem pensar nisso, né? E acabou acontecendo. Então, foi uma dos fatos marcantes, assim, também. E para te ver que tu tira forças, né? Da onde tu acha que tu não... Que é a reação, Celso. Sim, sem dúvida. Então, assim, sem querer algo que, né? Aí, como é que se diz? Telefone sem fio, né? Entendido? Não entendi, eu tenho que correr. Entendi. Só isso que eu entendi. E aí elas diziam, levanta a perna, levantava a perna. E aí eu entendendo que era para aumentar, não, era só para manter. Então, enfim, mas tu tira forças da onde nessas horas, né? Exato. Claro. Então... E tu tem alguma história que tu queira... Não, essa é a cereja do bolo. É a cereja do bolo, porque foi muito, assim, um contexto geral, né? De tudo que pode acontecer, surpresas que acontecem durante uma prova, que acaba depois nós dava risada disso, né? Eu imagino. Lembrando. Legal. E vocês têm alguma inspiração, alguém que vocês se espelham, assim, quando vão... digo, de repente, profissionalmente, né? Vocês têm uma história aí de quase 20 anos dando assessoria, né? Vocês têm alguém que vocês trabalham, né? No início... Eu me lembro que quando eu era bem jovenzinho ainda, nem pensava em fazer educação física, eu estava na 8ª série, eu já era treinador, eu já era preparador físico do meu time de futebol, da vila, do bairro lá. Então, assim, coisa que nem existia na época, assistia nos times de futebol. E como lá em Porto Alegre eu morava próximo de um parque onde o Grêmio e o Inter treinavam, então assim, eu era apaixonado pelo trabalho do Gilberto Tim. Vocês não devem lembrar disso. A gente era um escutou preparador muito falar, físico né? do Inter, preparador físico da seleção brasileira. E o cara era muito bom, assim, ele que... Esses dias morreu o Rubens Minelli, né? Que eu trabalhava com ele, até tem uma foto dele. Então, dali em diante, eu sabia que eu ia trabalhar com preparação física. E, claro, a vida levou lá para técnico de radiologia, técnico de enfermagem, coisa e tal, mas eu sempre estudando para isso. Eu fiz a faculdade, tanto uma parte no IPA, em Porto Alegre, e terminei aqui na UX. E tanto que eu trabalhava em 3 empregos aqui na área da saúde, eu larguei os 3 só para fazer treinamento de corrida. Então, assim, eu deixei de ser rico para ser pobre feliz.
E mais assim, eu tinha esses caras como Tom Fritz, os preparadores físicos antigos, assim, eu tinha como ídolos, assim, queria seguir acho que desde os 12 anos de idade eu sou preparador físico. Tá certo. E tem alguma habilidade que vocês gostariam de dominar, assim, tipo, tem alguma coisa dentro da parte da corrida, tipo, isso aqui, se eu dominar, eu vou... Tem algum conselho, alguma coisa que a gente possa... Porque eu sei que não é simples, né? Tipo, que nem eu sou corredor amador, né? Sou pai, né? Trabalho, a gente tem um final de semana para fazer. Às vezes a gente tem algumas questõezinhas ali que é difícil. E eu queria entender de vocês o que vocês gostariam, assim, de... se eu pudesse dominar isso... Eu te falo, com certeza, se eu pudesse, se eu tivesse mais tempo, assim, eu faria uma faculdade de psicologia esportiva. O trabalho que a gente faz com os nossos corredores, ele é muito mental, muito mental mesmo, assim, porque o físico é muito... Físico é até praticamente matemático, né? Vai treinar tantos quilômetros, como que foi o teu treino, como é que está o teu batimento cardíaco, números ali, tu joga lá e o cara vai apresentar ou não o resultado. Mas a parte mental, essas coisas que a Elo falou que acontecem durante uma prova, como é que eu vou chamar isso? Essas emoções, lidar com essas emoções que são várias durante uma prova, se tu pudesse ajudar, tá aí um mote de serviço para a galera da psicologia, né? Falo muito para a Márcia Tolotes também. Ajudar, como, né? Ajudar é complicado. Nós, da área da educação física, precisamos fazer isso. Trabalhar essa parte mental, mas a gente não é especialista nisso, né? Então, acho que me falta essa habilidade, faltaria, e quem puder... Apesar de que tu tem uma vivência aí de Isso, a vivência é muito sabe? grande, mas a gente deveria ter alguma coisa assim, teórica para poder acrescentar na Eu gostaria de desenvolver esse feeling que o Marialdo tem. Então, isso é uma habilidade Elo, que eu me inspiro muito nele, né? No trabalho dele, né? Enfim, profissionalmente falando agora, que tu perguntou. Mas esse negócio da leitura, né? E muitas vezes essa percepção o Marialdo tem mesmo, nato dele, enfim. E acho muito legal. Às vezes ele consegue ler, porque eu sou atleta, né? Também dele. Então, ele sabe, às vezes, colocar aquela palavrinha certa no momento que tu precisa ouvir aquela ali. Assim como... Corre, Pagaré, é isso aí. Né? Ali, tá baixando o pé. Então, assim, que é uma frase do meu treinador, é assim, quer dar uma de avestruz, aguenta o ovo. É isso aí. Então, essa aí é nata. Ou então, vamos, Pangaré, que temos que almoçar. Essas coisas assim, muitas vezes, até uma questão mais reservada, né? Tu precisa ouvir coisas, às vezes, né? E acontece muito, a gente sabe disso. Tu tem momentos na vida que tu tem que tu para de treinar, tu tem que voltar. Então, assim, para quem já tem uma vivência maior, já é um triatleta, deu uma pausa, recomeçar é difícil. Então, o treinador ajuda muito. Tu tem que ter a paciência de recomeçar. Não te comparar, voltar agora a treinar e querer fazer o mesmo tempo que tu fazia. Não, calma, é outro momento, agora zera, né? Exato. É outra etapa. Então, esse lado é muito bacana de tu ter essa habilidade quando tu está desse outro lado de treinador. Para com o teu atleta. Eu vejo essa sensibilidade que o Marialdo tem, assim, ele está sempre incentivando, naquele jeito dele, né? Do Marialdo, incentivando. No jeito Marialdo de ser. Mas ele sabe, na hora que o cara está quebrado, lá que ele precisa dar um auxílio também nesse sentido. Eu acho que isso aí é interessante. Então, essa experiência ter essa experiência, né? Deixa eu para. Agora nós estamos chegando no fim, né, da nossa conversa. Eu queria fazer 3 perguntas assim para vocês responderem rápido para a gente, né? Para a gente terminar com chave de ouro essa linda conversa que a gente teve até agora e o aprendizado que a gente teve todo, né? Um lugar para voltar. Para casa. Para casa? Para casa. Para casa. Eu acho assim, eu digo para casa porque como é bom tu sair, viajar e fazer a tua prova, mas sempre é bom retornar para tua casa. Vou para qualquer lugar é legal, mas voltar para casa. É muito bom. Conselho assim, para quem está começando. Eu vou voltar lá na nossa primeira conversa. Descobrir o que tu quer com a corrida. Primeiro. Não dá para tu querer ser tudo que aparece ali no Insta. Tu pode ser, mas no começo, como tu tá iniciando, tu tem que descobrir o que tu quer primeiro. E ter muita paciência. E orientação de profissionais especializados em todas as áreas. Todas as áreas. Não é só professor de educação física. Nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, tudo que tu puder, joga junto contigo no teu plano. E a última pergunta, então. Como vocês querem estar daqui a 10 anos? O que a gente vai pensar assim? Todo mundo vai pensar assim, daqui a 10 anos, onde que eu quero estar? Né? Se a gente não tem um objetivo, mas enfim, o que vocês querem fazer daqui a 10 anos? Eu acho que onde? Eu mesmo. Correndo juntos. Juntos, quem sabe, né? sempre. A gente já treina lá em João Pessoa praticamente diariamente só juntos, né?
Então, a gente sempre está olhando lá para o mar e pensando, daqui a E 10 se anos, imaginando, estando aqui correndo, né? tá ótimo. Tá. Se imaginando legal. cada vez estar mais perto, né? Mais Legal. velhinhos, continuando correndo e Legal. juntos, sempre. Deixa eu tumultuar um pouquinho, quero fazer mais algumas poucas perguntas aqui. Como é que vocês veem a Spire, né, daqui a um tempo, né? Como é que vocês, assim, como é que é o negócio de vocês veem daqui 10 anos, né? Porque vocês são vamos dizer assim, o trabalho de vocês, né? A empresa de vocês são vocês. Como é que vocês veem a Spire daqui a 10 anos e também, aproveitando o momento, quais que são os próximos desafios, tanto profissionais e pessoais de ambos, hein? Tu sabe que desde que nós começamos com a Inspire, lá em 2004, a gente sempre trouxe pessoas para fazer atividade física. Hoje nós falamos muito de corrida, mas eu sempre que a gente falar de corrida, a gente vai falar de atividade física em geral, né? 81 milhões de pessoas no mundo têm sobrepeso, uma coisa meio assim de 2019, 2020. Brasileiros, 60% dos brasileiros estão acima do peso, 60% mulheres. Então, assim, sair do sofá e fazer uma atividade física seria uma das salvações aí, né, para tantas doenças mentais, né, que existem. E eu quero estar ajudando. Eu acho que a Inspire ajudou isso aqui na cidade de Caxias, principalmente, a transformar, que a corrida viesse a trabalhar as pessoas em grupo e fazer que as pessoas aumentassem a autoestima, que começassem a pensar no esporte, principalmente as mulheres que estavam meio paradas no tempo em relação ao esporte. Então, acho que daqui a 10 anos a gente quer melhorar isso, tirar as pessoas do sofá e botar lá para caminhar. Não precisa correr uma outra maratona que nem a eu. E dali ele resolve a vida dele, mas ele que saia do sofá 3 vezes por semana. Já se sabe que 3 vezes por semana, 40 minutos de exercício aeróbico, estabiliza a pressão arterial. Cara, é um remédio que tu tá comprando e é de graça. E aí sim, né? Tu pode fazer caminhada, natação, qualquer coisa. A gente sempre quis plantar essa sementinha, né, nas pessoas, né? Se muito. movimentar. Seja lá qual for, como eu sempre falo, o valor é o mesmo para quem faz 100 metros, quem faz 100 quilômetros. O valor é o mesmo. As pessoas têm que entender isso, né? Entendeu? Tem que entender que então, a obesidade assim, é uma doença. Então, é para a tua saúde, né? Tu vai estar fazendo um esporte, praticando uma atividade física para a tua saúde. Então, o estético vem de brinde. E é o que a gente sempre fala, independente, agora, até em questão de negócio, não importa que seja com a Inspire, que seja onde for, com qual profissional seja, mas faça algo. Procure algo que te motive a acordar de manhã e se movimentar. Então, assim, é isso que a gente sempre... Desde que a gente criou a Inspire, até por ser da saúde, a gente sempre pensou em trabalhar com saúde. Eu nunca trabalhei com um atleta de elite. Eu nunca penso que o cara vai bater o recorde mundial, que o cara vai participar de uma Olimpíada. Eu quero que o cara saia lá do sofá. Essa é a minha ideia de sempre. E é tão bom, eu acho que essa é a maior gratificação que existe para qualquer profissão, para qualquer trabalho, né? Seja qual for a área. É tu ver a pessoa praticar algo e ver que tu tá deixando ela melhor. Ela cresceu em alguma forma, ela está um pouco melhor. Então, assim, e a gente sabe que a corrida em si, que a gente está falando mais dela, ela tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Né? São altos e baixos, tu resolve problemas, é uma válvula de escape, muitas vezes a gente resolve problemas correndo, né? Então, assim, ajuda muito a questão não só física, mas e ao mental. contrário também, o cara que é disciplinado para correr, o cara que é disciplinado para treinar, para fazer um Ironman, por exemplo, né? A gente fala que ele tem disciplina para fazer qualquer coisa. Exatamente. Né? Ele no trabalho dele ele vai ser melhor, na convivência dele ele vai ser melhor, ele vai ser mais resiliente para qualquer coisa que ele vai ter na vida dele, para qualquer problema que ele tenha que passar. Então A disciplina é o básico, né? Isso. Tu lida melhor com todas as emoções. Exato. A gente passar por algumas dificuldades numa prova longa, por exemplo, eu vejo que isso só te traz uma experiência e um aprendizado, né? Uma maturidade para tu resolver problemas maiores. E encarar os problemas da tua vida real mesmo, do teu dia a dia, problema financeiro, seja ele qual for, problema do trabalho. Isso. Então, isso também te dá um pouquinho de... Eu faço um crescimento pessoal, né? Um jogo de cintura para poder lidar com os problemas que vão acontecer de todas as formas, né? E eu queria, né, deixar livre a palavra aí, a
vontade para vocês, né, falar da onde encontram vocês, se for o caso, para esse pessoal que queira sair dessa inércia, levantar do sofá, acordar de manhã cedo, se estimular, fazer alguma atividade física. Como é que a gente encontra vocês aí em mídias sociais, sites, coisas? Nós estamos nas redes sociais, Inspire Rum, né? inspirewellness.com.br é o nosso site. E no Insta, no Facebook, ali a gente tem também a Inspire. Inspire assessoria esportiva. Exatamente. Né? Inspire assessoria esportiva. Isso aí. Certo. Vamos agradecer, então, Maurício, por essa conversa fantástica que a gente teve hoje. A primeira, então, eu acho que nós já começamos muito bem. Estamos, pé direito. Com o pé direito, então, nessas nossas conversas, enfim. Vamos agradecer a todo mundo, vamos lembrar para todo mundo que, se puder, se inscrever, então, no nosso canal para a gente poder crescer, trazer mais gente, enfim. Qualquer dúvida que a gente tenha, a gente está à disposição para que precisar. Seguir o Podparla, né? Exatamente. Em todas as mídias sociais, seguir o pessoal aí. Tenho certeza que eles vão ficar contentes em estar aí junto com a gente. É um prazer, mais uma vez, agradecer a vocês a disponibilidade. Eu sei que o tempo de vocês é escasso, vocês estão sempre correndo. Literalmente. Isso aí, exatamente. Então, muito obrigado aí pela nós é que agradecemos, e é um privilégio, como eu falei antes, de ter inaugurado, né, o Podparla. Então, assim, sucesso para vocês, tenho certeza que já é. Então, e vai ter muita coisa interessante pela frente, então contem com a gente sempre no que for preciso. Isso, muito obrigado. E se assim alguém quiser acompanhar, quiser nos ajudar, então, entre em contato também com as nossas redes. A gente está aqui à disposição, cola a sua marca aqui com a gente, que é importante também para a gente poder crescer e evoluir nesse sentido aí, então. Qualquer coisa, malbize, @hotmail. @Celso_Adami, ou a gente tem nossas redes sociais do nosso podcast. Abraço, até a próxima, então. Valeu. Até mais. Tchau.